Os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial ao descontentamento da Alemanha e o desfecho da Primeira Guerra, em 1914 a 1918. A Alemanha foi declarada a única culpada deste conflito, teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isto provocou uma fragilidade na economia e alta inflação e ao acúmulo de problemas sociais. Na década de 20, surgem movimentos radicais, como o nazismo, e liderado por Adolf Hitler, conquistado por parte da população. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial é marcada pela intensidade do exército alemão, que neste período a Alemanha invadiu diversas partes da Europa, conquistando e assim expandindo cada vez mais o exército nazista. Esse avanço foi possível em partes graças a uma técnica chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg é uma técnica que se consistia em ataques maciços com infantaria, artilharia, blindados e aviações, com ponto focal nos exércitos adversários. E o sucesso dessa técnica foi tão grande que a Alemanha conseguiu invadir a Iugoslávia, Holanda, Noruega e Holanda, dando uma vantagem grande na primeira fase. Esta etapa se inicia em 1941, com a invasão da União Soviética pelos alemães, e termina em 1943 com a capitulação da Itália. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação das regiões de Leningrado, do Moscou, Ucrânia e Cáucaso. A entrada do exército alemão ocorreu pela Ucrânia e posteriormente seguiu para Leningrado. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 1941, foram contidas pelo Exército Vermelho. Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham as relações estremecidas. Antes da guerra, na década de 30, o Japão invadiu a China e em 1941 a Indochina francesa. Como consequência, em novembro daquele ano, os Estados Unidos decretaram o embargo comercial ao Japão, exigindo a desocupação da China e Indochina. Em meio à negociação diplomática entre Estados Unidos e Japão, este bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico diante do ataque. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão. Os japoneses invadiram a Malásia Britânica, o porto de Singapura e Birmania, a Indonésia e as Filipinas. No meio da tensão, o Japão ocupou o porto de Hong Kong e as ilhas no Oceano Pacífico, que pertenciam à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Além disso, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Até janeiro de 1942, a ofensiva japonesa resultou na conquista de 4 milhões de quilômetros quadrados e o comando de uma população de 125 milhões de habitantes. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar ao final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito contra os ataques do eixo. A Batalha de Stalingrado marca esta fase, alterando o curso do conflito. O Japão sofre importantes derrotas no Pacífico, sendo impedido de conquistar a Austrália e o Havaí.
As forças britânicas e americanas também têm êxito na Líbia e Tunísia. A partir do norte da África, os aliados desembarcaram na Sicília e invadiram a Itália em 1943. A terceira fase da Segunda Guerra Mundial foi marcada principalmente pelo avanço dos aliados e a derrota do eixo. Bom, o Exército Vermelho ele consegue derrotar os alemães na Batalha de Stalingrado, fazendo assim com que eles não conseguissem tomar nenhum tipo de iniciativa e acabassem recuando. E aí, nesse mesmo ano, em julho de 1943, Benedetto Mussolini, que era o ditador da Itália, ele acaba saindo da guerra. E nesse mesmo mês, as tropas anglo-americanas elas desembarcam na Itália. Teve um evento que foi muito importante, que foi o dia D, que foi quando as tropas aliadas elas desembarcaram no norte da França e derrotaram os alemães. E, do outro lado da Europa, as tropas soviéticas marchavam em direção à Alemanha. E no caminho, eles libertaram a Bulgária, a Hungria e a Tchecoslováquia. Diante de tudo isso que estava acontecendo, várias derrotas consecutivas da Alemanha, teve a Guerra do Stalingrado, a Batalha do Stalingrado, essas séries do dia D e tudo mais, a Alemanha, ela acaba se rendendo, tá? Mas, lá na fronteira asiática, o Japão seguia com as suas disputas com os Estados Unidos em busca de ilhas. E aí eles continuaram lá e acabou que teve um conflito interno lá no Oceano Pacífico. E os Estados Unidos então pensou e percebeu que o Japão não se renderia dessa forma e acabaram tendo a ideia de jogar uma bomba atômica, que era a nova arma que existia na mão. E aí eles inventam de jogar essa bomba atômica lá em Hiroshima. E aí eles lançam essa bomba lá, que causa inúmeras destruições, mata muitas pessoas na mesma hora. Mas o Japão ele não se rende. Ele permaneceu lá, ele permanece firme, entre aspas, com muitos desastres, mas eles não se rendem. E aí, para destruir tudo, literalmente, os Estados Unidos, os americanos, eles enviam outra bomba atômica, só que dessa vez lá em Nagasaki, e fazendo assim com que o Japão se rendesse de certa forma, porque eram muitos desastres e era um país que já estava em colapso internamente, então não tinha outra opção, e aí eles se renderam, fazendo assim com que acabasse a Segunda Guerra Mundial. As consequências da Segunda Guerra Mundial são várias e complexas e estão relacionadas a diversos acontecimentos. Uma das principais consequências foi a derrota da Alemanha nazista e a libertação dos territórios por ele ocupados. Outra consequência significativa foi a libertação dos campos de concentração, a prisão de muitos oficiais nazistas que conduziam suas operações, os quais posteriormente foram julgados. Os efeitos da bomba Hiroshima e Nagasaki foram diversos e também figuraram entre as consequências dessa guerra. Outra consequência foi a polarização ideológica entre as democracias liberais e o comunismo. A fundação da ONU também foi uma das consequências da Segunda Guerra Mundial. Hitler defendia o nacionalismo, a ideia que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, especificamente os judeus, considerando culpados por todos os males. Isto gerou o chamado Holocausto, que foi o assassinato da escala industrial deste povo. Igualmente foram condenados e assassinados e decapitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos.